Paz do Senhor, meus amados irmãos, nós estamos mais uma vez chegando diante de vocês para trazer compartilhamento da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. E nesse momento nós vamos falar sobre a lição de número 4, nesse terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical, no ano de 2020, onde a CPAD ela lançou essa revista especial, ou relançou essa revista especial, tratando dos princípios divinos em tempos de crise. Aproveitando este momento que nós estamos vivendo, ela reeditou essa revista comentada pelo pastor Eurico Bergstein. A lição de número 4, ela trata sobre a construção do templo que enfrentou oposição. E é sobre esse tema que nós vamos conversar com os irmãos, que nós vamos compartilhar e queremos pedir a Deus que abençoe a sua vida, que nos abençoe e que nós possamos, dentro desse compartilhamento, sermos úteis a você, professor, que vai no próximo domingo compartilhar a lição da Escola Dominical com os seus alunos. Quero, antes de dar prosseguimento, fazer uma oração juntamente com todos. Senhor Deus, a Ti seja toda a glória, a Ti seja toda a honra, todo louvor e toda adoração. Louvamos a Ti, Senhor, pelo privilégio de Te servir, pelo privilégio de poder compartilhar, Senhor, a Tua palavra. Nesse momento, nós possamos ser úteis em Tuas mãos para trazer subsídios para os professores da Escola Dominical, para que no momento em que eles estiverem apresentando diante da sua classe, eles possam ser abençoados por Ti, ajudados por Ti e serem instrumentos em Tuas mãos para a edificação do corpo de Cristo aqui na terra. Nós oramos a Ti, ó Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nesta ocasião, nós temos a oportunidade, mais uma vez, de ter conosco aqui o irmão Éden, que é da nossa congregação ali do Jardim Ipanema, e também hoje, como novidade, o irmão Luiz, que é da congregação de Pintacilgo 1, e já vou pedir a eles que façam os cumprimentos a vocês. Saúdo, amados irmãos, professores de Escola Bíblica, com a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer, uma alegria estar aqui mais uma vez para cooperar junto com os nossos amados irmãos, pastor Paulo, irmão Luiz, e assim trazer um pouco mais dessa lição que tem sido uma bênção esse trimestre e será mais uma vez uma grande bênção para as vidas e ministério dos irmãos. Amém? Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Para mim, hoje é um motivo de alegria. Estou aqui pela primeira vez, espero poder estar colaborando com os irmãos e assim que nós podemos transcorrer durante a lição, poder pontuar alguns tópicos que possa servir de auxílio e, ao mesmo tempo, ajudar, esclarecer algumas coisas que para muitos se tornam obscuro, para outros é claro, mas nós estamos aqui com o objetivo de podermos interagir com os irmãos para poder facilitar a escola bíblica para cada um dos alunos. Assim seja, que Deus abençoe. Amém, meus irmãos? Então, conforme dito anteriormente, a lição de número 4, ela tem por título A construção do templo enfrentou oposição. O nosso textuário, ele está em Neemias, capítulo de número 4, versículo de número 6, onde nós lemos assim: Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. A verdade prática diz assim: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. O texto bíblico desta semana encontra-se em Esdras capítulo 4, versículo 7, versículo 9, versículos 11 a 13, 15, 16 e 21 a 24. A palavra do Senhor assim nos fala: E nos dias de Artaxerxes, escreveu Bislão, Mitredade, Tabeel e outros da sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia. E a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinsai, o escrivão, e os outros da sua companhia, Dinaitas, Afarsaquitas, Tarpelitas, Afarsitas, Arquevitas, Babilônios, Susanquitas, Deavitas, Elamitas. Este, pois, é o teor da carta que ao rei Artaxerxes lhe mandaram. Teus servos, os homens daquém do rio e em tal tempo. Saiba ao rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém
e edificam aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora, saiba o rei que, se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e então acharás no livro das crônicas, e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que, se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, desta maneira não terás posição alguma desta banda do rio. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E guardai-vos de cometerdes erro nisso. Por que cresceria o dano para o prejuízo dos reis? Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinsai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até o ano 2º do reinado de Dario, rei da Pérsia. Nessa lição, falando da oposição que a reconstrução ou a construção do templo enfrentou, ela tem como objetivo geral mostrar que a nossa confiança em Deus nos faz vencer as resistências do maligno. Temos também alguns objetivos mais específicos que serão tratados nos tópicos de cada ponto. E esses objetivos, o primeiro é mostrar como se deu o lançamento dos alicerces do templo. Depois, saber que os samaritanos se opuseram à construção do templo. Terceiro ponto, ou terceiro objetivo, é explicar a falta de resistência dos judeus e, por último, discorrer a respeito da reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Então, esses são os 4 objetivos mais específicos que nós temos a tratar e compartilhar no decorrer desta lição com os nossos alunos. E como introdução, nós, semana passada, na lição de número 3, nós falamos sobre a restituição, a reconstrução do altar. Quando o povo judeu, por ordem de Ciro, por determinação de Ciro, retornou para Jerusalém, até que se providenciasse os materiais para o reinício ou para o início da construção do templo, eles não perderam tempo e começaram então a restituir, a restaurar o altar do Senhor. Eles não esperaram que chegassem os materiais, que começasse o lançamento dos alicerces do templo, eles não esperaram isso, mas eles começaram por altar, por adorar o Senhor, a restituição espiritual. Até porque, apesar de ser uma reconstrução civil, política, uma restauração da cidade, o objetivo primeiro, primordial, era uma restituição espiritual. Então, para não ficar esperando a chegada dos materiais para a reconstrução do templo, eles começaram, então, eles reedificaram o altar. E agora sim, nesta lição de número 4, os materiais para o lançamento dos alicerces do templo, eles já tinham chegado e eles começaram, então, a reconstrução daquele templo que houvera sido destruído. Então nós vamos falar sobre o lançamento dos alicerces do templo. E eu queria pedir ao irmão Éden que começasse falando aí sobre esse momento de lançamento dos alicerces do templo. Queridos, esse tópico primeiro aborda o lançamento dos alicerces, um momento tão esperado, tão desejado pelos judeus. O povo estava retornando para a sua terra e eles sonhavam em voltar para a sua terra e ver o seu templo de novo construído para poder servir a Deus, fazer toda aquele ritual cerimonial de que era exigido por Deus, que somente poderia ser feito na terra. Então era um momento extraordinário, único e ímpar na história dos judeus. Então eles começaram, após esse
lançamento das bases, a colocar ali a estrutura, a base, o fundamento para depois construir o templo, eles fizeram uma grande solenidade, uma grande alegria. Nós podemos enxergar no capítulo 3 de Esdras, nos versículos de número 10 em diante, que os edificadores lançaram os alicerces, e aí se apresentaram os sacerdotes, se apresentaram com instrumentos, com saltérios, que é um instrumento típico daquele tempo, né, instrumento de cordas, no qual eram entoados salmos, né, os saltérios, os sacerdotes, e aí eles se alegraram, versículo de número 11, diz que eles cantaram, louvaram, celebraram, né, se alegraram dizendo que Deus é bom, a sua benignidade dura para sempre, né? Então houve uma grande festa, regozijo, júbilo, alegria, né, por aquele momento, né? Ou seja, o alicerce colocado, era o começo de um projeto. E a gente vai ver, né, ao longo dessa lição que nem tudo é bonança, né? Colocaram o começo, foi fácil, foi alegria, mas depois virão as resistências, as oposições, né, virão as dificuldades, né? Então esse primeiro momento é um momento de alegria, uma convocação de todos ali para celebrar, se alegrar, para comemorar esse feito histórico. Era um momento extraordinário na história deles. E essa alegria, Éden, ela vai além de uma obra, né? Vai além de uma reconstrução, porque se a gente fizer um paralelo com os nossos dias, o templo, o edifício hoje, ele não tem o mesmo significado que tinha para os judeus da ocasião. Porque para o judeu, o único lugar de culto, o único lugar de adoração, de oferecer sacrifícios ao Senhor, era o templo. Então, quando eles foram levados para a Babilônia, exilados que foram, eles perderam esse ponto de contato. Diferente de nós hoje, né, que a gente não depende de um espaço físico, a gente não depende de um prédio para ter esse contato com Deus, né, Luiz? Porque quando Jesus bradou na cruz do Calvário, né, que estava tudo consumado, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou e agora um caminho novo. Nós não precisamos de um local, né, de um espaço físico para termos esse contato com Deus. Nós hoje, a Bíblia diz que nós hoje somos o templo do Espírito Santo. E com isso eu não estou dizendo que a gente não precisa do templo. O templo é lugar de comunhão, é lugar de reunião, lugar de ajuntamento, lugar de culto, né? Mas é diferente a relação do templo hoje para nós, para a igreja, a época da graça, para os judeus, em relação aos judeus no Antigo Testamento, que eles tinham um lugar determinado por Deus para ajuntamento, né, Luiz? Eu vejo isso e observo muito no Salmo 137, porque os próprios babilônicos pediam para os judeus cantarem os cânticos que eles cantavam com alegria. E eles não conseguiam cantar, eles choravam e não conseguiam cantar, porque a alegria deles estava em estar no templo de Deus. Então eles tinham isso como uma marca, que o templo de Deus era a representação do próprio Deus com eles. E eles perderam isso. Então por isso que a solenidade foi tão importante nessa reconstrução. Primeiro tinha que convocar o povo para que haja uma solenidade, uma festividade para assentamento dos alicerces, para que houvesse novamente a restauração da alegria do povo. Então foi isso que é. E é interessante na lição passada, falando do altar, que o altar, apesar de tudo que foi falado, até bem explicado, toda a história de Israel sempre se voltou atrás do altar. Noé, quando saiu da arca, ele montou o altar. Josué, quando atravessou o Jordão, ele também montou o altar. Jacó, quando estava no deserto, lá em Betel, montou o altar. Então mostra que o altar representa a presença de Deus, onde eu vou me encontrar com Deus. E Deus tinha exigido que um local teria que ser para ele. E o templo era este local que eles queriam. Agora o que chama a atenção, Éden, e gostaria até que você pontuasse, o misto de sentimentos que a Bíblia diz, né? Que aqueles mais antigos que conheceram o templo que Salomão tinha edificado, que foi um templo suntuosíssimo, templo maravilhoso, e agora eles viam o acanhamento talvez desse outro templo, não tinha a mesma opulência, né? E agora
uns choravam de alegria, outros choravam de talvez decepção, não sei. Verdade. Esse versículo de número 12 é interessante, comenta dos mais anciãos, mais idosos, comparar com aquele templo suntuoso inicial feito por Salomão, em valores, se fosse estimado, seria algo bilionário, com as pedras importadas, os materiais de melhor qualidade vindo de outras nações, algo fantástico. E agora tem um recomeço de uma forma simples. E aí teve essa mistura, né? Uns tristes, olha, eu vi aquilo tão belo, esplêndido, que foi destruído e eu estou vendo um recomeço tão pequeno. E outros que não tinham visto aquilo, estão pela primeira vez tendo contato com o lugar do encontro com Deus, estão se alegrando, então houve esse misto. E aí um destaque que podemos fazer nesse versículo é um cuidado com o saudosismo, com comparações. Os anciãos ficaram com saudosismo. Antes era melhor, em vez de viver o momento, olha, estávamos destituídos, cativos, e agora vamos poder adorar a Deus. O que importa é o momento, não ficar com um saudosismo. Antes que era bom e agora está ruim, agora não está muito bom. Como também comparação. Tal momento era melhor e o momento de agora é mais simples, para que ninguém compare. Tempos diferentes, momentos diferentes, ministérios diferentes, obras diferentes, cada um foi chamado para um trabalho, para um momento, para uma fase e deve viver com intensidade e o melhor possível de dedicação naquilo que ele está vivendo, com contentamento no que ele está vivendo em Deus, que é o que Deus permitiu para a vida dele. Tanto é que o profeta Ageu, que era um dos que estavam presentes também, ele incitava o povo justamente nesse sentido. E uma das profecias foi isso. Ai de quem vocês estão aqui vendo e contemplou a glória do antigo templo, está vendo agora, não se compara. Porém, essa glória de hoje, ela será maior, será dobrada. Então, o próprio profeta Ageu, através do Espírito que estava sobre ele, o Espírito de Deus, animava o povo para isso, mostrando que esse templo seria um templo de maior glória, né? E podemos começar a trazer uma comparação para o nosso tempo, para a igreja, né? Primeiro, que esse novo templo que é edificado, templo espiritual, agora que é a igreja, que é um templo agora, que o seu fundamento, a sua base, o seu alicerce é o próprio Cristo. Cristo é a rocha, é a pedra angular principal de esquina, ou seja, a rocha fundamental que dá os parâmetros para o crescimento perfeito correto. Então, Cristo é essa base, e a palavra de Deus fala sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, ou seja, que eles colocaram os princípios, as primeiras partes do edifício, e agora a igreja é essa que é chamada para trabalhar nessa construção de um grande edifício espiritual, que é o que o apóstolo Paulo fala na carta aos Efésios, capítulo 2, gostaria de ler, que é um versículo muito fundamental para essa lição, que fala de um edifício. Efésios capítulo 2, eu vou ler do versículo 19 em diante, que fala do povo de Deus sendo formado. Efésios capítulo 2, versículo 19, que diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus no Espírito, né? Então esse grande templo sendo construído prefigura, simboliza uma grande construção espiritual, a construção espiritual do povo de Deus, da igreja, que tem um alicerce firme e forte, inabalável, que é Cristo, que tão somente deve estar atenta e determinada em prosseguir a construção da obra de Deus, do reino de Deus, da expansão do Evangelho, que é esse crescimento, que fala-se tanto em crescimento, em continuidade da igreja, como também aperfeiçoamento, né? Porque como o corpo é um crescimento da obra em toda a terra, e como individualidade, cada servo de Deus, cada membro desse corpo é ser aperfeiçoado, estar crescendo na presença de Deus, para uma maturidade plena em Cristo Jesus, né? Então, queridos, aí nós temos nesse primeiro tópico o lançamento dos alicerces de reconstrução do templo, que, como dito,
era de grande importância para os judeus, para o seu culto, para a retomada do seu culto, para a continuidade do cumprimento da profecia de Jeremias, também de Isaías, de que o povo retornaria e ali eles teriam o seu culto restabelecido. E quando nós olhamos para o capítulo 3, que foi lido aqui de Esdras, falando da alegria, né, que estava no coração das pessoas, que o ruído era tão grande que não dava para discernir quem é que estava lamentando, quem é que estava se alegrando, a impressão que a gente tem é que estava tudo muito bom, que estava tudo muito bem e que aquela obra ela teria um desfecho tremendo e maravilhoso. Mas quando a gente olha para o texto bíblico, a gente vai perceber que nem tudo foi tão bem assim. E entra aqui o nosso segundo tópico desta lição, número 4, que fala que os samaritanos, eles se opõem à construção do templo. E aqui a gente precisa entender que todas as vezes que a gente empreender alguma obra, algum trabalho para o reino de Deus, sempre nós vamos ter oposição. Nenhum trabalho, por mais bem preparado que estejamos, por mais que nós oremos, por mais que haja uma determinação de Deus que aquele trabalho seja feito, você está certíssimo da direção, você está convicto de que é aquilo mesmo que é para fazer, como o povo aqui estava convicto de que Deus tinha ordenado aquela reconstrução, de que o rei Ciro foi um instrumento usado por Deus e que Daniel orou atentando para o tempo chegado, não quer dizer que as coisas vão de vento em popa, que vai tudo bem. E nesse segundo tópico nós vamos ver que quando começou a tomar corpo a construção, quando os alicerces foram colocados, já apareceu alguém para se opor à obra de Deus, à continuidade da obra de Deus. E esse alguém são os samaritanos. Quem eram os samaritanos, Luiz? É uma mistura de povos que foram implantados na terra pelo rei da Síria. No momento em que Samaria foi conquistado, o reino do norte foi dominado, foi o rei da Síria que colocou, e ele transportou parte do povo judeu como cativeiro e, em compensação, ele trouxe outros povos para morarem ali. E houve uma mistura, justamente porque esses samaritanos, que é uma mistura de povos, se casaram com algumas mulheres hebreias, como alguns homens também casaram com mulheres que não eram da sua linhagem hebreia, e eles se misturaram de tal maneira que eles permaneceram adorando os deuses, mas também começaram a adorar o Deus de Israel. E Deus não faz compactuação com adoração. O próprio Senhor Jesus, nos seus evangelhos, ele diz: não podeis servir dois senhores, ou servir a Deus, ou servir a Mamon. E outras palavras, uma tradução de Mamon, muitas vezes fala Deus da riqueza, mas não tem uma definição certa sobre isso. Porém, está bem claro e nítido, nós temos que ter uma adoração somente ao único Deus. Então esse povo samaritano era uma mistura que não era perfeita. Então esse povo, eles não sabiam, não entendiam o chamado de Deus para o povo de Hebreus. Então esse era o povo que estava ali. E tinha várias nações ali misturadas. Nós lemos no texto que foi lido, aqui, texto 9, que diz que Dinaitas, Afaquitas, Tapelitas, Afacitas, Aquevitas, Babilônios, Susanquitas, Deavitas e Elamitas. Quer dizer, era uma mistura de povos que se levantaram. E todos eles eram samaritanos, né? Que tinham seus deuses, seus postes-ídolos lá ali ainda, adoravam os postes-ídolos que Deus abomina. Então, se eu trouxer para os dias de hoje, e se eu puder devagar aqui nesse momento, eu vou entender que eu não posso aceitar uma mistura na adoração a Deus e nem posso aceitar uma mistura de outras coisas com relação a Deus. Então Deus quer ser adorado puramente por um povo separado, santo e limpo diante dele. Quando a gente olha essa formação dos samaritanos, né, a gente percebe uma estratégia, de certa forma, dentro do contexto político, até interessante do rei da Síria, né? Porque, diferente de outros povos, ele
quando submetia alguém, quando conquistava alguém, ele trocava as pessoas, né, de região justamente para misturar as raças, sabendo que as raças misturadas elas se enfraquecem. E é interessante também que os samaritanos, a princípio, eles faziam parte do Reino do Norte. Quando Nabucodonosor invade o sul e tira os judeus das duas tribos remanescentes, o espaço fica vazio. E a gente percebe que nem o espaço fica vazio, né? Os samaritanos, então, eles se apoderaram daquele espaço. E isso é interessante para a gente trazer para a vida espiritual. Alguém já disse que a mente desocupada é a oficina do adversário, né? Então nós não podemos deixar espaços na nossa vida, tirando as coisas de Deus, tirando Deus da nossa vida, porque quando o espaço fica vazio, ele automaticamente é ocupado. Então os samaritanos, quando perceberam que o sul estava desocupado, que foram levadas as pessoas para a Babilônia, eles então se apoderaram. Então quando o povo, 70 anos depois, retorna para Judá, eles não encontraram a cidade deserta. Eles a encontraram ocupadas e ocupadas por pessoas que tinham costumes que não agradavam a Deus. Então esses foram os opositores, né? Os opositores, Éden, do povo de Deus, do povo de Judá, que voltou para reconstruir o templo, para reconstruir a cidade. Aproveitando, né? Então era uma estratégia de descaracterizar a identidade, descaracterizar a unidade, né? O patriotismo, a sua linhagem, sua raça, então vai misturando. E é algo que é realmente muito forte no povo judeu, o povo hebreu, que é essa linhagem, essa origem. Então realmente era algo que era um trabalhar maligno, porque a ordem de Deus, desde quando eles saíram ali do Egito no primeiro momento e estavam entrando na terra, a ordem de Deus expressa e clara era não se misturar com os povos, não se misturar com as nações, não adotar os costumes deles, não se inclinar aos deuses deles, não compactuar com as práticas deles, de forma alguma. Então uma separação total. E aí o povo de Deus retorna e Satanás está lá também de novo de prontidão para mexer os pauzinhos dele, fazer as pessoas lá se achegarem, a princípio supostamente para ajudar, porque o versículo de número 2 do capítulo 4 diz: chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Ou seja, olha, a gente também é do mesmo time, a gente também quer servir o Deus de vocês, a gente quer fazer sacrifício junto, né? Ou seja, um povo que tinha outros deuses e iriam também incluir no seu catálogo de deuses e colocar o Deus de Israel, né? Que seria inaceitável. Então, prontamente a liderança com sabedoria resistiu. A liderança foi realmente sábia, foi inteligente, teve o discernimento de falar não, que foi a resposta deles, no versículo de número 3, a liderança com discernimento, com visão, percepção espiritual, disse no versículo 3, porém Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram, não convém que vós e nós edifiquemos casa ao nosso Deus, mas nós, sós, a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Eles aprendiam a lei, conheciam a lei, e o livro de Levítico, que incisivamente fala sobre santidade, separação, sobre não misturar, e cita vários exemplos de coisas da vida deles que era para manter santidade, consagração, para nunca misturar. E aí dá para dar a entender que quando eles retornaram, eles tinham aprendido a lição. Estavam sarados da idolatria e tinham aprendido sobre a identidade deles. Então, o que nós podemos já tirar aqui? Em tempo de crise, eles retornaram sabendo que deveriam voltar melhor, voltar servindo a Deus de verdade, consagrados para Deus de verdade. E que em tempos de crise, uma primeira lição que podemos, um primeiro princípio que podemos extrair, que no tempo de crise eu devo continuar fazendo a vontade de Deus e exclusivamente a vontade de Deus, não me misturando com as aproximações do inimigo que tentam sorrateiramente se incluir na minha vida, na minha história, no meu chamado, no ministério. Então, eu vejo nisso também duas coisas básicas. A ordem de Deus não é se misturar. Então, o que traz para a igreja de hoje?
A igreja não pode se misturar com o mundo, não pode aceitar as coisas do mundo. Ela tem a sua identidade, tem o seu chamado, tem a sua estrutura, como você leu lá, que Jesus é a base, os apóstolos deram os alicerces, né? Então, o que eu vejo também em cima disso, um segundo ponto, é o ecumenismo. Porque quando eles chegaram e falaram, não, nós servimos outros deuses, mas servimos ao seu Deus. Na verdade, o ecumenismo já estava sendo pregado ali. Por quê? Nós podemos oferecer sacrifício a outros deuses e ao seu também. Nada mais é do que uma forma de dizer todas as religiões juntas, mas Deus não. A minha religião é santa, pura e separada. Não pode ter mistura. E o templo tem que ser construído dessa forma. Senão, não é o templo de Deus. Nós vemos aqui nessa tentativa ou nessa oposição dos samaritanos, eu anotei aqui 4 estratégias dos samaritanos, e a primeira é essa que vocês já estão comentando, né? Que é a primeira, capítulo 4, versículo 2 de Esdras, que é a tentativa de associação. E eu coloquei 2 textos bíblicos aqui que eu gostaria de ler, que reprovam, né, essa associação. Tiago, capítulo 4, versículo 4, quando nós lemos assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Também nós encontramos em 2 aos Coríntios, capítulo de número 6, versículos 14 a 16, escrito assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E o 16, que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então essa estratégia dos samaritanos, ela é antiga e também é atual. Desde lá os dias de Esdras, de Zorobabel, na realidade, quando estava ali empreendendo a reconstrução do templo, os samaritanos tentaram essa associação. Mas, como bem disse o Éden aqui, ela já foi de pronto rechaçada, porque não pode haver esta comunhão, não pode haver esse ajuntamento, esta associação que eu coloquei aqui como sendo a primeira tentativa, né? A primeira estratégia, primeira investida dos samaritanos contra Zorobabel e contra os construtores do templo. E a segunda, que está no versículo 4 de Esdras 4, que está escrito assim: todavia, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. Na realidade, em outra versão, vai dizer que eles tentavam desanimar o povo, promover, isso não vai dar em nada, vocês não vão conseguir, vocês não vão alcançar bom êxito. Será que isso acontece nos dias de hoje, Éden, com a gente, com nós que estamos aqui como pedras vivas, né? Edificando sobre a base que é Jesus Cristo, esse edifício espiritual? Sim, Pastor Paulo. Realmente são muitas as vozes contrárias. Aquele que quer fazer a vontade de Deus, ele vai ter oposição, vai ter quem diga o contrário. Ao nosso redor, o ser humano é negativista, é pessimista, as pessoas têm inveja, não gostam de ver o prosperar de outro, o sucesso de outro. Então tem força maligna, tem força do mundo, tem força da carne, muita força contrária falando para não avançar, não fazer, não prosseguir. Então realmente foi o que aconteceu com eles, né? Ao ponto da gente ver eles arquitetando de uma forma até de contratar conselheiros, que eu achei até interessante, que eles ali procurando uma estratégia para ser uma voz contra, que era inquietar, era falar, era desanimar, e chegaram até contratar conselheiros
para planejar, para arquitetar uma estratégia para ter sucesso, ou seja, investida. Aqui que a gente vê aqui que o inimigo, ele está sempre trabalhando, articulando, projetando, e nem sempre é no confronto direto, né? Como a gente vai ver com o pastor Paulo, que tem várias formas de atuar do inimigo, né? A gente vê que foi um contratar, estava planejando, arquitetando, como certa vez também em Números 22, o inimigo foi lá, contratou um profeta para amaldiçoar o povo de Deus, para lançar maldição, para ir lá tentar jogar um feitiço para dar mal ali o avanço do povo de Israel. E aí o profeta ali não conseguiu amaldiçoar, pelo contrário, veio a palavra de Deus para ele: olha, não tem como amaldiçoar o povo que é abençoado, contra Israel não vale encantamento. Ou seja, vozes contrárias ou vozes de maldição são rejeitadas e não prosperam para aquele que está em Cristo, que ele está debaixo da bênção, né? Então o efeito e o poder não está naquele que fala, mas deve estar naquele que ouve. Olha, falar o inimigo, e as pessoas podem falar. Agora, a resistência tem que estar no servo de Deus e não aceitar, mas crer no que Deus diz sobre ele e o que Deus espera dele. Houve alegria por parte desse povo, porém, o que acontece? Se nós vemos a história, esse rei que recebeu essa carta, que tentou fazer com que, o povo tentou fazer com que o rei determinasse alguma coisa, ele usando a estratégia, e assalariou pessoas para fazerem isso. O que ele fez? O rei não conhecia muito bem o assunto. Então, ele mandou parar, mas para até ele ser investigado. Porém, ele estava numa guerra. A história conta que ele estava numa guerra e ele não tinha tempo para observar esse caso. Então, ele mandou parar, mas também não atuou em favor de ninguém. Ele simplesmente, até que eu possa decidir, pare e eu vou tomar a decisão. Então, estava na mão de Deus ainda esse trabalhar, mesmo o povo sendo perseguido, então eles continuaram trabalhando. Mas quando veio a carta falando que eles tinham que parar, eles pararam, obedeceram, mostra que a igreja é inteligente, que o povo de Deus é inteligente, sabe obedecer, sabe esperar o tempo certo de Deus e sabe que o inimigo vai usar de todos os instrumentos para derrotá-lo. Mas quando nós temos a nossa confiança em Deus, nós sabemos que no tempo certo e na hora certa, Deus vai intervir em favor de nós. Então, esse segundo estratégia que eu marquei aqui, a primeira foi a tentativa de associação, a segunda foi essa tentativa de desanimar, e nós percebemos que nessas duas, os samaritanos não obtiveram êxito. Quando eles tentaram se associar, Zorobabel e os sacerdotes ali disseram: não, aqui não tem mistura. Quando eles tentaram desanimar, a impressão que eu tenho aqui, lendo o versículo de número 4, é que mesmo nessa tentativa de promover desânimo, eles não foram bem-sucedidos. E aí, para mim, dentro da minha leitura aqui nesse texto, vem uma terceira tentativa, que o Éden já até citou, que é o versículo de número 5, quando eles alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano. O que eu entendi aqui, Éden, é que houve uma infiltração. Eles tentaram uma mistura aberta. Vamos se juntar? Não conseguimos. Tentaram desanimar, não conseguimos. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar um espião lá dentro, vamos infiltrar alguém, vamos alugar uns conselheiros e colocar lá para eles começar a minar por dentro. E isso aqui traz uma preocupação quando os nossos piores inimigos como igreja não são os de fora. Quando a gente começa a ser corroído por dentro, né, que foi a tentativa, a estratégia dos samaritanos aqui, de colocar infiltrados no meio do povo de Judá para tentar miná-los ali por dentro. E é muito claro que o inimigo da nossa alma, ele tem essa estratégia até hoje, né, no meio da igreja. Quantas vezes a gente precisa ficar gastando energia, ao invés de canalizar a nossa energia para evangelizar, para ganhar almas, para fazer a obra avançar, para fazer a obra crescer, a gente fica canalizando essa energia para apagar incêndio interno, para apagar, né, as dificuldades internas. E eu percebo essa estratégia dos samaritanos aqui, alugando conselheiros, né, infiltrando, vai lá, descobre qualquer estratégia, como é que eles crescem, como é que eles fazem, para você ir minando, né? Aproveitando o gancho sobre infiltração no meio deles, se a gente olhar
para os mais íntimos ali do próprio Cristo, dentre os seus apóstolos, teve um que estava ali no meio deles. Estava na ceia, num momento único ali de cerimonial, mas já estava negociando por fora com os fariseus como entregar. Então, ou seja, os fariseus que eram oposição daquele outro momento, outro tempo, estavam sempre querendo cercar Jesus com artimanhas, com perguntas capciosas, maldosas, para fazê-lo tropeçar em alguma palavra, depois colocar em alguma enrascada, como certa vez pegou aquela mulher, pegou em adultério e colocou no meio deles, para colocar ele no estreito. Olha, se ele falar para não matar, ele está contra a lei, se falar para apedrejar, ele fala tanto de amor, não está praticando amor, então vai ser mal visto pelo povo. E agora, qual vai ser a saída dele? Ele com sabedoria consegue sair. Então a gente vê que os opositores estavam sempre ali rodeando e dessa forma, com infiltração, conseguiram entrar no coração de um dos apóstolos para estar junto, infiltrado, para trocar, para entregar. Ou seja, no meio do povo de Deus, a comunhão dos membros, pode acontecer pessoas que estão trocando valores, o mundo comprando, o mundo entrando nos seus corações, como em Atos 5 fala que Satanás encheu o coração de um casal para mentir, para ir lá levar uma oferta e depois dizer que era o total, ou seja, se promover no meio da igreja, ou seja, o inimigo sempre se infiltrando dessa mesma forma para tirar a santidade, para tirar a integridade da igreja e trazer sobre ela maldição. Tirar do foco, né? Que aqui o foco era reconstruir, né? O foco era reconstruir, tirar do foco. Então você perde ali o seu norte, o seu rumo e começa a andar como que em círculos, né? É importante que nesse texto mesmo mostra algo interessante também. O próprio Zorobabel e o Josué, eles tinham consciência e eles rejeitaram isso. Então veja que para nós temos que ter uma consciência de quando está tendo essa infiltração, de quando está tendo essa influência. E saber que dizer não, né, sobre essa influência, sobre essa infiltração. É saber dizer não no momento certo. Então, não só nós, eu sempre cito isso nos ensinos que eu passo na igreja, em muitos locais, que nós somos chamados para ser sacerdotes e para ser líderes no nosso lar, na nossa comunidade, no nosso trabalho secular, porque a Bíblia, quando fala que nós somos por cabeça e não por cauda, não está dizendo que nós vamos ser ricos, poderosos, nada disso, mas que nós teremos uma posição diferenciada do mundo. E essa posição diferenciada do mundo faz com que nós tomamos decisões corretas. E dentro da igreja, dentro do que é a postura, como se nós transportarmos essa vida do templo de Israel voltando, se transportarmos para a igreja, termos noção de entender, na presença de Deus, as infiltrações de Satanás, as infiltrações do inimigo na vida da igreja, na vida da família, no seu trabalho e na sua vida também pessoal. Então é muito importante o líder, né, estar ciente e não fazer negócio, não permitir. E é interessante assim, a gente olhando esse desencadeamento, né? Primeiro tentativa de associação, tentativa de desânimo, infiltração e tudo isso sendo vencido, né? Nenhuma dessas tentativas aqui, Zorobabel, Josué e os demais, nenhuma dessas tentativas, eles permitiram que houvesse sucesso dos inimigos. Mas olhando para os inimigos e olhando para o inimigo, a gente percebe que eles são persistentes, perseverantes, né? Jesus, quando foi, após ser batizado, levado pelo Espírito ao deserto, a gente percebe ali a insistência do diabo atuando em diversas frentes, diversas maneiras, tentando levar Jesus a fracassar. E aqui a gente percebe que houve uma tentativa de associação, uma tentativa de desânimo, uma infiltração, nada disso deu certo. Isso não quer dizer que os inimigos desistiram, né? Porque aí eles tomaram ou deram a cartada final, que foi denunciar. E eles pegaram a história e enviaram uma carta para o rei Artaxerxes, dizendo da história.
E aí eu vejo um paralelo com o diabo, né? Sempre querendo levantar a nossa história, né? Quem você foi, o que você Isso, fez. exatamente. E aqui eles pegaram a história. Olha, rei, se você levantar aí nos altos, você vai ver que esse povo é um povo assim, é um povo assado, é um povo que já fez isso, é um povo que já fez aquilo. Toda aquela tentativa de desmerecer a pessoa, de trazer à tona tudo aquilo que foi de errado. E eles fizeram isso, escreveram para o rei: rei, levanta nos altos aí, levanta, né, o histórico, levanta a capivara desse povo, você vai ver que esse povo é um povo perigoso, esse povo é um povo terrível, esse povo já deu trabalho em outras épocas. E então foi uma tentativa meio que última, né, meio que desesperada dos samaritanos de alcançar o seu objetivo. Então levantaram, e o pior de tudo, né, é que pelo menos por um momento eles conseguiram alcançar o objetivo, levantando essa situação, levantando essa condição pregressa do povo judeu. Eles conseguiram, como disse o Luiz agora há pouco, o rei estava envolvido em algumas situações que não deu para investigar corretamente do que se tratava, e ele acabou fazendo uma devolutiva lá. Então peraí, manda parar até segunda ordem. Por hora, dá uma segurada. E teve que parar. Podemos enxergar até uma das intenções de Satanás, que se ele não consegue destruir, ele quer pelo menos postergar, atrasar, impedir, fazer com que haja né? Primeiro que vê essa calúnia, difamação, acusação, que é propriedade dele, que é o acusador, né? Mas ao nosso lado nós temos aquele que a propriedade é santificar, é justificar, que é o próprio Deus. Ele se levantou contra o sumo sacerdote ali, Josué, na época, né? Nós vemos na visão ali do profeta que ele se levantou para acusar: olha, esse homem está com as vestes sujas, ele não tem autoridade. E aí precisou, né, vir naquela visão Deus e santificar, purificar o líder daquela época, mostrando que Deus ele sabe da acusação, mas ele tem o poder e autoridade para limpar, purificar, para que se continue fazendo a vontade, o querer dele. Lógico que é um alerta para as autoridades e lideranças não se contaminar, não se corromper, não deixar a sujeira manchar a sua roupa, a sua veste espiritual, para que ele realmente tenha propriedade para exercer aquilo que Deus quer, mas mostrando que Deus esteve ali para limpar, para declarar como santo a vida daquele homem de Deus. Então é o trabalho do inimigo. Se ele não para, se não nos destrói, ele posterga, ele atrasa, ele procura atrapalhar, ou seja, ele não consegue de repente tirar alguém da igreja, mas ele quer que ele fique lá dentro, morto, vazio. Imagina um crente lá dentro vazio. Não saí da igreja, mas está lá morrendo na fé, está lá murmurando, está lá sendo às vezes um instrumento do inimigo lá no meio. Então ele não arranquei, mas eu estou atrapalhando a vontade de Deus na vida dele, e acontece muito. Interessante a gente pontuar dentro dessa fala do Éden, para nós estarmos atentos, e você, professor, passar para os seus alunos, estarem atentos a essas estratégias, essas tentativas do inimigo, para que ele não tenha êxito sobre a nossa vida. E mesmo que ele dê uma cartada final, como os samaritanos deram aqui em relação aos judeus, se o inimigo da nossa vida der uma cartada final, levantando, trazendo à tona talvez até alguma sujeira, alguma parte vergonhosa do nosso passado, que nós possamos ter a convicção de que as nossas vestes elas foram lavadas no sangue do Cordeiro e que nós estamos perdoados. E apesar de alguém poder ter um passado que o envergonhe, ele poder agora, nova criatura em Cristo Jesus, andar de cabeça erguida, né? Como diz Paulo aos Romanos, capítulo 8, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Os samaritanos aqui levantaram o passado dos judeus, e isso de alguma forma os favoreceu. Porque Artaxerxes, ele tomou uma decisão de fazer com que a obra parasse por algum tempo até segunda ordem. Infelizmente, esse parar até segunda ordem, passaram-se cerca de 16 anos, 15, 16 anos, demoraram
essa pausa. Diga, Luiz. Eu queria voltar um pouquinho, porque o senhor falou sobre a nossa pessoa, né? Ser levantado alguma coisa contra nós e tudo mais. E fica claro aqui no versículo 13, que eles dizem o seguinte: aquela cidade é reedificada, os muros, restaurados, e eles não pagarão os direitos e os tributos e as rendas. Mas no versículo 12, eles começam dizendo, aquela cidade rebelde e malvada. Então, primeiro eles quiseram levantar o passado de uma cidade. Então, trazendo para os dias de hoje, o homem caído, malvado, muitas vezes um viciado ou um ladrão, né? Então, eles quiseram levantar a vida. E, posteriormente, fala de tributo, de dinheiro, talvez de finanças. E a gente vê no mundo muitos falando sobre isso. Falando o quê? Quer enriquecer à custa do povo. Só quer estar de olho no dízimo, nas ofertas. Então, a estratégia do inimigo continua a mesma. Continua primeiro levantando a sua vida, querendo jogar a sua vida contra, e depois o financeiro. São duas armas que o inimigo usa para desanimar e desacreditar a obra de Deus. Muito bem. Como dito há pouco, eles conseguiram, pelo menos por um tempo, êxito no seu intento. E a pergunta do tópico 3. Como explicar a falta de resistência dos judeus? Houve uma ordem do rei que precisava ser cumprida, Artaxerxes mandou parar a obra, essa ordem precisava ser obedecida. Agora, precisava esperar 16 anos? Não foi uma certa leniência, uma falta de tentativa de defesa do povo de Judá? O que vocês podem dizer aí? Bom, o povo que tem uma tamanha história de milagres, tamanha história de um Deus forte e poderoso, que tantas vezes fez o sobrenatural para dar vitória, para eles avançarem, sobreviverem, vencerem inimigos, né? Era o momento ideal, que quando se está no caos, na crise, é o momento que é a oportunidade de Deus agir, de Deus socorrer, de Deus mostrar de que lado Ele está, né? E não se vê nesse momento, nessa fase, um clamor, não se vê recorrer em Deus, não se vê eles lembrando dos feitos históricos do Todo-Poderoso para colocar agora uma fé em prática. Então, o que eu posso enxergar nesse momento? Que faltou lembrar quem Deus é, faltou recorrer a esse Deus, faltou colocar em prática a fé. Por exemplo, eu tenho fé que eu preciso cultuar nesse tempo, eu tenho fé que eu tenho que de novo servir a Deus. Mas agora eles precisavam ter essa convicção do Deus que intervém, que interfere, que era o momento deles. Moisés teve um momento que era o momento de caminhar pelo deserto e viver o Deus que sustenta. Josué passou um outro momento que era o momento de luta, conquista, o momento do Deus que avança com eles na batalha. E Davi, momentos sob Deus estabelecer o reino escolhido dele. Elias, quando era para mostrar que Deus está com a sua voz profética para trazer o povo para a centralidade de adoração. E agora é um momento deles, um momento que Deus está a favor dessa construção, Deus está a favor desta obra, Deus está a favor que o templo em nome dele seja edificado. Era o momento deles clamarem, buscar agora o milagre. Como em outros momentos na história, por exemplo, o povo foi ameaçado de morrer, o decreto saiu, vai aniquilar todo judeu no tempo de Ester. E aí alertaram ela, olha, é para esse tempo que você está aí. Então, é o meu momento, é agora, então é o meu momento. Vou orar, vou jejuar. Convoca todo mundo aí para um jejum, um clamor nacional. É agora, é a hora de Deus agir. Clamaram e viram Deus entrar com providência. Então seria o mesmo momento agora deles clamarem, seria o momento deles exercitarem a fé, porque Deus quer de nós não só uma fé teórica, conhecer acerca de Deus, mas conhecer de perto o próprio Deus, não ter testemunhos ouvidos de milagre, mas testemunhos vividos de milagre, né? Então foi isso que nós podemos enxergar que faltou aquele momento de clamor. Gostaria até de citar um momento do Novo Testamento em que a igreja ela foi pressionada para fechar a boca, foi pressionada para nunca mais falar do nome de Jesus. Os apóstolos no princípio, mas a reação deles foi totalmente contrária. Atos capítulo 5, após um milagre que eles fizeram, diz a palavra de Deus, capítulo 5 de Atos, versículo 17,
se levantando o sumo sacerdote, todos que estavam com ele, eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja, lançaram mão dos apóstolos e o puseram na prisão pública. Então, ou seja, trancados, todo mundo contra eles, o sistema daquela época da nação e religioso contra eles, né? E os versículos seguintes diz que um anjo do Senhor foi e tirou eles, e no versículo 20 disse assim a ordem: ide, apresentai-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Ou seja, vocês foram presos, eu vim aqui para abrir, vocês voltam lá e falam de novo, não para não, né? E aí um pouquinho mais adiante, uns versículos para frente, diz que eles falaram no versículo de número 29, quando eles foram questionados de novo, porém respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Os judeus antes lá, naquele momento, tinham ouvido a ordem lá de um novo rei, eles deviam ter esse mesmo pensamento: importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Então vamos recorrer, vamos tentar, vamos recorrer no processo, uma outra instância, né, judicialmente falando, mas vamos buscar uma solução acreditando em Deus. E aí os apóstolos disseram isso: obedecer mais a Deus do que aos homens. E aí, após isso, eles saíram ali se regozijando. Eles chegaram a sofrer o açoite, versículo 40, chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Olha, bateram neles, falaram: vai, não fale mais. E aí, no versículo 41 e 42, retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados, dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus, né? Ou seja, estavam passando por essa oposição da construção do templo, afronta. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Eles não pararam, eles continuaram. Prendeu? Deus tirou, eles continuaram. Ordenaram: fica quieto, eles continuaram. E até um outro momento, um pouquinho mais adiante, foi Estevão, que fazendo sinais, e aí os judeus cercaram ele de novo e tentavam argumentar, não conseguiam argumentar contra ele. Diz a Bíblia, no capítulo 6, versículo 10, que diz que não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava, né? Ou seja, ele teve uma reação ativa, não passiva, né? Falando e ministrando e falando dessa vida, desse Cristo, ao ponto deles se enfurecerem, não ter argumento e até apedrejarem, e ele ser o primeiro mártir. Então ele é aquele que firmemente se posicionou para obedecer primeiro a Deus, foi o primeiro mártir, contemplou o Senhor Jesus, foi recebido, e interessante que houve até um choro. Em Atos capítulo 8, versículo 2, fala de um grande pranto dos irmãos por aquele irmão querido que foi apedrejado e morto. Porém, eles saíram, se espalharam pregando a palavra, ao ponto no capítulo 8, versículo 8, dizer que tinha grande alegria lá em Samaria. Eles foram para Samaria, ministraram lá, as pessoas receberam, se alegraram, e olha o contraste, eles estavam num pranto de dor por um luto, mas saíram espalhando boas novas e levando alegria para as cidades, ou seja, não se calaram, mas continuaram exercendo o chamado para o qual eles haviam sido chamados. E nós vemos que pela lição que o escritor colocou para nós, ele falou assim: os judeus deveriam ter procurado o rei? Sim, deveriam ter procurado. Por quê? A função qualquer. Quando ele disse lá para os samaritanos que o rei tinha ordenado isso, que Ciro tinha decretado isso, eles tinham essa carta na manga, então eles precisavam sim procurar. E eles se aquietaram, porque provavelmente o que acontece nesse sentido é que eles foram deportados, depois vieram talvez enfraquecidos, eles estavam na restauração do templo, estavam na restauração do altar, então ainda estavam enfraquecidos. E aí eu vejo aquela questão que eu aprendi quando criança, que oração não é somente falar, mas oração tem orar, que é falar, e ação. É estar confiante em Deus e agindo. E o agir, se Deus decretou, está decretado. Então vai, procura o rei, porque você tem o rei a seu favor. Então eles deixaram isso porque confiaram nas suas próprias forças. Ao mesmo tempo, eles deveriam ter recordado a Deus? Sim, deveriam. Deveriam, como foi dito lá na época do Purim, né? Que eles recorreram a Deus, jejuaram, fizeram o gado, todo o povo jejuar em favor do povo. E Deus deu o livramento.
apesar no livro de Esther nunca aparecer lá o nome de Deus diretamente, mas ele deu o livramento, sim. Então o povo, ele cometeu 2 erros aí, que esqueceu, porque era não estar somente trabalhando, mas agindo também por aquilo. Os apóstolos fizeram isso. O que Jesus falou? Ide e pregar o evangelho. Então ele declarou, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Tem meu decreto. Eu tenho o decreto já. Eu já tenho o decreto. Tem meu decreto contra Daniel, proibido orar. Proibido O que orar. ele foi fazer foi orar. Foi orar. Então a gente volta lá no começo e vê que Daniel orou por um avivamento. E nós vamos ver que houve esse avivamento. Houve como fala a palavra mesmo? Que é despertamento. Houve despertamento. Porém, num segundo momento, eles esqueceram que Deus estava com eles. E aqui eu vejo algo muito perigoso na vida de todas as pessoas, e como a gente está falando de servos de Deus, servos de Deus. Porque se você for ler Ageu, capítulo 1, versículo de número 4, vem uma pergunta: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? O que eu percebo aqui? Talvez num primeiro momento eles tenham se chateado quando veio a carta do Artaxerxes, eles tenham se chateado, tenham ficado frustrados, mas o tempo foi passando e uma acomodação tomou conta, porque passaram-se 16 anos até que foi retomada a construção do templo. E aí quando Ageu vem, que é a próxima lição, com essa profecia para a reconstrução do templo, ele vem com essa pergunta, Deus perguntando para o povo: para vocês está tudo bem, vocês estão acomodados, as vossas casas estão estucadas, estão bem feitas, vocês estão abrigados, e a minha casa está deserta. Então eu percebo aqui que não houve uma resistência, não houve um esforço por parte do povo em confrontar, como o Éden leu aqui dos discípulos, em confrontar. Isso. Legal, você quer parar nós, mas nós não vamos parar, porque nós temos uma ordem superior, nós temos uma ordem divina para dar continuidade, para dar prosseguimento. O povo judeu, ele aceitou meio que passivamente essa ordem, que ela poderia até ser entendida como assim, o rei está muito ocupado, talvez com guerra, com alguma campanha militar, e não pode dar um veredito agora, mas daqui a pouco ele vai dar. Só que isso passou 16 anos e o povo não procurou os seus direitos, que eles tinham direitos. Eles tinham uma ordem do rei Ciro, que foi o grande conquistador, Ciro o Grande, que conquistou, e por ordem de Deus ele deu aquela liberação para eles construírem. E agora o povo aceita passivamente essa carta e deixa passar o tempo. Uma coisa que a gente precisa estar atento nos nossos dias é não deixar o tempo passar, é a gente procurar fazer, não deu de um jeito, vamos tentar de outro. Não estamos ganhando almas de um jeito, vamos evangelizar de outro, vamos mudar a estratégia, mas não vamos acomodar, está difícil mesmo ganhar almas, então não vamos nem evangelizar porque a turma não quer saber de Jesus, e a gente vai, e a obra de Deus ela fica estagnada. Então é tempo de nós olharmos para esse texto. Nós estamos vivendo esse tempo de pandemia, esse tempo difícil, os próprios crentes estão voltando aos poucos para os cultos, e talvez passe na nossa cabeça, acho que até eu já disse isso, vamos tentar trazer os crentes de volta para depois buscar os outros. Não, vamos buscar os outros. Os crentes virão automaticamente, espero, pelo menos, que eles venham automaticamente, mas a gente não pode ficar como, é a pandemia, irmão, então não adianta você fazer isso, não adianta você fazer aquilo, é coronavírus, e colocar tudo na conta do coronavírus, Os judeus aqui, eles colocaram tudo na conta daquela carta do Artaxerxes. Não, nós não estamos construindo por causa do Artaxerxes, então vamos construir nossa casa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e o tempo foi passando, e aquilo que era para ter acontecido tanto antes, acabou sendo postergado, porque houve uma acomodação. Então, a gente olhando para esse terceiro tópico aqui, a gente percebe que a gente não pode aproveitar ou se deixar levar por esse comodismo, por essa acomodação, por essa quietude. A gente tem que estar como os apóstolos lá.
Vocês estão proibidos de falar do nome de Jesus, importa obedecer a Deus e não aos homens. Eles tinham uma ordem de Jesus para falar, e agora vem alguém falar, para de falar. Eles continuaram falando, apanharam, aí tem um preço a pagar, né? Talvez seja o problema nosso hoje, a gente não queira sofrer pelo Evangelho, talvez a gente esteja acostumado a fazer as coisas de forma fácil, se não for fácil eu não faço. Se fosse fácil, qualquer um faria. Né? E Jesus chamou um povo destemido para fazer aquilo que não é fácil. E ele alertou a gente, Éden. João, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isso para que em mim vocês descansem, tenham paz. Porque no mundo tereis dificuldades, tereis aflições. Né? Então, assim, olhando para esse texto e olhando para nós, vamos sair do comodismo. Vamos levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima e edificar. Vamos crescer, vamos construir, né? Falando em passividade, né, eu queria pontuar alguns desses posicionamentos que não se deve ter diante de oposições. Alguns sentimentos, algumas reações, algumas sensações que podemos ter também que são paralisantes e aí nos impede de avançar e prosseguir. Primeiro, já bem pontuado pelo pastor Paulo, é a passividade, que é o que? Aceitar qualquer determinação que vir e acatá-la sem reação alguma, né? Ou seja, eu aceito passivamente uma ordem, uma ordenação, mas não questiono de onde vem, é válido, é lícito, o que Deus diz sobre isso? Ou seja, passivamente é receber qualquer ordem, olha, não pode, e eu acatar aquilo. Outra é a procrastinação, é aquele hábito de ficar deixando para depois. Não dá agora, está um pouco difícil, tem uma oposição aí, deixa mais para frente a gente então retoma isso, mais para frente a gente faz essa obra, esse trabalho, mais para frente a gente entra aqui nessa área, e esse mais para frente fica aí muitos anos, nesse caso foram 16 anos aproximadamente. Né? Outro sentimento que é o comodismo, onde eu achar que a situação que está suficiente ou razoavelmente aceitável. Olha, tá bom assim, né? Eu já fiz um pouquinho aqui, dessa forma tá bom, que é um outro sentimento que vai trazer certo conforto até para o inimigo, falar, não precisa trabalhar muito, ele está paradinho, quietinho, não está se mexendo, não está dando fruto, não está construindo, não está produzindo, então eu deixo ele, esse aqui para mim está mais fácil, né? Então, é o comodismo, que é o achar que está bom a situação, sendo que deveria avançar, prosseguir para o passo adiante, né? Outra situação é o sentimento de medo. O medo é o paralisante. O medo é eu ter um temor maior do que a circunstância que está à minha frente. Olha, aquilo que vem, eu me acho pequeno, incapaz, diante daquela adversidade. Então, eu fico com medo, com temor, né? Pequeno... quantidade de medo é saudável para o ser humano, para se prevenir, ser prudente, ser vigilante, mas passou do normal, já é maligno, já é maléfico, porque causa essa paralisia de ação, eu não avanço, eu não acredito, eu fico sufocado, oprimido pelo medo. Né? Então, diante de oposições não se deve ter medo, mas pelo contrário, crer em Deus, confiar em Deus, que é o tema, ponto central da lição, que é ali, professor, devemos manter a confiança em Deus apesar das circunstâncias, ou seja, confiar, né, que está lá em Isaías 41:13, não temas, eu te ajudo, te sustento para a mão direita, te digo não temas, né, sou eu ali no Salmo que diz que adestro as suas mãos para a peleja, adestro as suas mãos para a guerra, o salmista diz ali, e então, ou seja, Deus me capacita, me prepara para a batalha, para enfrentar, para as lutas, né? Então são alguns sentimentos que nós devemos combater, umas posturas que nós não devemos ter em nós mesmos para eu poder reagir positivamente. E se nós voltarmos para o lado espiritual, o texto de Ageu, se nós fazemos uma correlação, casa estucada, é justamente isso. Eu estou sossegado, estou parado, estou vestido bem, estou me alimentando bem, estou confortável, e a minha casa desabitada, o meu coração, o Espírito Santo não habita mais. O que eu faço para buscar o Espírito Santo? O que eu faço para que eu seja avivado? O que eu faço para que pessoas me escutem e chegue à salvação? Porque é pelo proferir da palavra, e eu tenho feito o quê? Então, o medo nos faz... Geazi ficou preocupado quando um exército veio contra ele. Mas Eliseu, na sua sabedoria, fala assim, maior que está conosco
do que estar com eles. E aí ele fez Geazi ver o sobrenatural, ele viu que ao redor daquele exército existia milhares de anjos em pró do seu povo, em pró do profeta, em pró dele. Então nós também temos que ter essa visão espiritual, né? De buscar e sair do tá bom, porque a minha esposa sempre fala isso para mim, o tá bom é inimigo do melhor. E eu acho interessante essa frase, porque o melhor é o que Deus tem para nós. E eu quero, tá bom. O medo me afasta, mas o medo faz com que eu enfraqueça diante das dificuldades. E o pastor Paulo aqui pontuou bem, ó, descansa em mim, mas vocês vão ter dificuldade, mas fiquem em mim. Eu estou aqui no barco lá no momento, eles estavam quase morrendo, acordaram Jesus e falaram assim, ô homens de pouca fé. Eu vejo isso, eu fico admirado porque ele fala assim, vocês têm tudo e vocês veem mim. E aí eles fizeram certo, clamaram a quem podia. E eles esqueceram de fazer isso, de clamar a Deus. Muito bem. Esse terceiro tópico, então, ele nos remete a não aceitarmos passivamente tudo aquilo que venha de encontro à obra de Deus. Devemos nos esforçar por resistir e fazer a vontade do Senhor. Os judeus, infelizmente, eles aceitaram com uma certa passividade, tendo outras formas de agir, tendo outras formas de trabalhar. E então os samaritanos, eles obtiveram êxito, ainda que por um tempo, em relação àquilo que eles almejavam. E aí nós partimos para o quarto e último tópico da nossa lição, que fala a respeito da reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. O texto bíblico ele não diz muito claramente qual foi o comportamento dos samaritanos quando receberam aquela carta. O texto vai dizer que quando eles receberam a carta, mais que depressa, eles se dirigiram aos judeus com aquela carta em mãos e disseram, aqui ó, o rei Artaxerxes mandou para a obra. Mas a gente pode depreender que havia uma satisfação por um objetivo alcançado que estava no coração daqueles samaritanos por terem conseguido, finalmente, parar a obra de Deus. No livro de História dos Hebreus, Flávio Joséfo declara, sim, houve uma festa deles, né? Eles regozijaram e assim, nós vamos ver que o inimigo sempre vai querer tripudiar em cima da igreja, em cima do povo de Deus, quando ele consegue alguma vitória. Porém, essa vitória nós sabemos que ela é meramente passageira, né? Ela é curta, né? Nós vemos lá o relato de que ele vai ser solto por um período curto, mas ele vai ser preso novamente. Então nós vamos ver que sempre Deus está no controle de todas as coisas. E a tristeza dos judeus, né, por estar dessa forma, desse jeito aí, né, é por causa disso mesmo, do medo, do parar, do desânimo, de esquecer-se a quem eles serviam. Então essa alegria do samaritano veio nesse sentido, né? Nós podemos dizer que esse sentido é natural. Eu também, quando eu posso dizer como homem, como ser humano, se eu estou sendo perseguido, vamos mudar exemplo aqui no trabalho, e estou sendo perseguido na minha profissão, e aí eu vejo mais para frente alguém, essa pessoa que me persegue, ser afrontado ou passar por alguma humilhação, eu vou me regozijar, eu como homem. Lógico que o homem de Deus não tem que ter esse sentimento, não pode ter esse sentimento, mas assim, falando como homem, como um ser humano, eu vou me regozijar, e eu acho que é natural eles terem regozijado sim, diante da breve vitória que eles tiveram. Podemos enxergar que então a alegria do inimigo, né? Ela pode surgir se nós vacilarmos, se nós darmos vazão, darmos brecha, como eles ali ficaram passivos, o inimigo se alegrou, comemorou, o povo de Deus foi chamado para, pelo contrário, fazer festa no céu, causar alegria no céu com almas, com crescimento, com Deus ser glorificado, e aí o povo, na verdade, viu o inimigo comemorando, o inimigo celebrando. Então, nós podemos tirar daqui que tenhamos vigilância
para não darmos vazão e brechas para que o inimigo celebre momentos de vitória, mas que, pelo contrário, as nossas reações venham mostrar que nós estamos combatendo ele, nós estamos lutando contra ele e que nós podemos, na verdade, inverter o jogo. Eu olho para a vida do apóstolo Paulo, acho muito interessante. Tem um momento em Atos dos Apóstolos onde a oposição contra ele foi tamanha numa cidade que ele pregou, que ele deu resultado, e as pessoas cercaram e o apedrejaram. Ele ficou praticamente, quem olhava via ele como morto, é o que o texto diz, olha ele como morto. E diz que os irmãos o confortaram, e nos versículos seguintes, diz que ele se levantou, foi para outra cidade e continuou pregando. Então o inimigo muitas vezes pensa, agora eu vou derrubar ele, apedrejei, ele vai sair agora todo arrebentado, não vai conseguir mais fazer nada, dar fruto nenhum. Ele se levanta, no outro dia ele prossegue e continua pregando, continua fazendo a vontade de Deus. Ou seja, ele não dá vazão para a alegria do inimigo, pelo contrário, continua alegrando a Deus. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final dessa nossa meditação, desse nosso compartilhamento da palavra do Senhor. E nesse quarto e último tópico, conforme já foi pontuado muito bem aqui pelos nossos irmãos, que nós tenhamos capacidade de indignação diante das investidas do inimigo, não nos acomodemos e também, conforme disse o Éden aqui com muita propriedade, não demos ocasião ao inimigo para rir da nossa cara, para se alegrar com o nosso fracasso. Não quer dizer que nós não vamos ter dificuldades, não quer dizer que nós não vamos ter até mesmo fracassos, mas que quando eles por alguma razão acontecerem na nossa vida, nós não nos acomodemos e aceitemos passivamente, mas não, tenhamos capacidade de indignação, de se levantar na força do Senhor e continuar lutando, continuar pelejando, porque temos certeza de que, por fim, a vitória é do povo de Deus. Nós encerramos então aqui essa meditação, vou passar para os nossos irmãos companheiros desta oportunidade para fazerem as suas considerações finais, começando aqui pelo irmão Luiz. Quero só deixar um versículo para todos meditarem e pode ser utilizado até na lição, que é Eclesiastes capítulo 9, versículo 8, que escreve o seguinte: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Então eu vejo nesse texto aqui o seguinte: em todo tempo esteja diante de Deus, limpo, puro, dedicado, nunca esqueça dele, e nunca falte óleo sobre a vossa cabeça. Nós entendemos que o óleo aqui sobre a cabeça, é a unção. Então nós só conseguimos essa unção, com a presença de Deus em nossa vida. Então, por isso que é necessário a casa de Deus estar edificada. Amém? Também quero agradecer essa rica oportunidade de estar aqui junto com os amados irmãos, poder compartilhar com os nossos irmãos professores um pouco sobre essa lição e podemos tirar como conclusão que Deus quer que nós avancemos o projeto e a continuidade da obra dele em nossa vida, mesmo sabendo que haverá oposições, haverá dificuldades, mas que em todas elas eu não venha estar em algum momento com passividade, mas sempre com plena confiança em Deus, confiando firmemente no Senhor, que nessa lição cada um dos nossos alunos venham sair com essa convicção firme e inabalável para em qualquer circunstância de agora ou futuramente nas suas vidas, eles têm aprendido esta lição. Cada lição deve ter um efeito prático na vida do aluno, deve ter uma aplicação real no aluno. E essa aplicação na vida dele terá oposição, já esteja alertado, esteja pronto, mas confiando em Deus, você vai vencer ela. Amém? Deus continue abençoando os irmãos, em nome de Jesus. Amém, meus amados irmãos? Chegamos então ao final desta nossa aula, com o sentimento na nossa alma, no nosso coração, de que tudo aquilo que aqui foi compartilhado possa ser muito útil para você na preparação da tua aula, que Deus ele possa te usar de uma forma tremenda quando você estiver ministrando e que, conforme nós sempre dizemos,
não fique somente com esta aula. Essa aqui é apenas uma ajuda, um subsídio para enriquecer naquilo que for possível a tua aula. Mas você tem a sua revista que você deve estudá-la, você deve lê-la, você tem a sua Bíblia que também deve ser lida, de preferência em mais de uma versão. Você tem outras fontes de pesquisa que devem ser buscadas também. E sobre todas as coisas, joelho no chão, para que você seja uma ferramenta, um instrumento de Deus, os seus alunos sejam renovados, fortalecidos, enriquecidos pela poderosa palavra de Deus na tua instrumentalidade. Então, que Deus ele te abençoe de uma forma poderosa. Nós estaremos agora fazendo uma oração de encerramento com esse sentimento, com esse desejo de que Deus ele te use poderosamente. E queremos aproveitar o nosso irmão Luiz, que pela primeira vez está com a gente, para fazer essa oração final. Senhor meu Deus, eu peço, Senhor Deus, permissão de estar chegando diante de Ti, ó Pai Santo, porque neste momento que eu oro, é para que a Tua palavra, Senhor, seja vivida em nossas vidas, seja vivida, Senhor, e aplicada na Tua igreja. Que nós sabemos, Senhor Deus, que as adversidades, as aflições virão, mas nós somos seguros em Ti e que nós possamos ter fé e, em cima de tudo isso, confiança que o Senhor nunca nos abandonará. Apesar de todas as coisas que passam, Senhor, nós cremos que o Senhor está ao nosso lado. E o nosso maior regozijo é que nós temos os nossos nomes escritos no livro da vida. Abençoe, Senhor, a todos, a Tua igreja, aos nossos missionários, ao nosso pastor presidente e a todos quantos compõem essa mesa. Para a Tua glória e para a Tua honra é que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos os irmãos e que tenham uma excelente aula em nome de Jesus.